No coração do século XIII, quando os reinos da Europa se agitavam entre guerras, cruzadas e conflitos, nasceu um rei que não desejava ser lembrado apenas por conquistas, mas por algo muito maior, a santidade. Este é Luís IX, rei de França, homem que transformou o trono em altar, a coroa em serviço e a vida de governante em uma oferenda a Deus. Sua história começa em Poissy, em 1214, envolta por campos verdes, casas simples e uma capela de pedra, onde sua mãe, Blanche de Castela, incutiria no menino a fé que moldaria seu destino. Blanche não foi apenas uma mãe afetuosa, mas também uma mestra de alma forte. Repetia ao filho, ainda criança, palavras que ficariam gravadas como ferro em sua consciência. Prefiro ver-te morto a ver-te em pecado mortal. Essa frase, que poderia soar dura aos ouvidos modernos, não era senão a expressão mais radical de um amor que desejava a eternidade do filho antes mesmo da glória terrestre. Assim, Luís cresceu entre estudos e orações, aprendendo desde cedo que reinar não é privilégio, mas serviço, que poder não é fim, mas instrumento de justiça, que coroa não é ornamento, mas cruz a carregar. Muito jovem, Luís foi coroado rei da França. Na catedral, entre vitrais coloridos e vozes de coro, recebeu a unção real. Vestiu o manto azul ornado de flores de lis douradas, mas o que mais lhe pesava não era o tecido suntuoso nem o metal precioso da coroa. O que lhe pesava era o compromisso que fazia diante de Deus e de seu povo. A coroa em sua cabeça era um lembrete. Aquele que governa deve prestar contas ao Rei dos Reis. Em vez de se encher de orgulho, o jovem soberano ajoelhou-se e rezou. Sua primeira atitude de rei foi um gesto de humildade. Não viu o trono como palco de vaidade, mas como um púlpito de justiça. Ao longo de sua vida, Luís buscou unir fé e governo de maneira indissociável. Participava diariamente da missa, lia a Sagrada Escritura e meditava nos Salmos. Impunha a si mesmo penitências, usava cilício, controlava o apetite, recusava excessos. Para muitos, um rei deveria se cercar de banquetes e prazeres. Luís, ao contrário, fazia da mesa um lugar de partilha e, muitas vezes, servia pessoalmente os pobres, lavando seus pés e colocando diante deles o alimento. Certa vez, em uma festa litúrgica, surpreendeu todos ao ajoelhar-se diante de homens e mulheres simples, lavando os pés sujos de pó e miséria, lembrando o gesto de Cristo na última ceia. Ali estava um rei que preferia ser servo a ser servido. Ali estava um governante que compreendia que a verdadeira glória está em se abaixar para erguer os outros. A justiça foi uma das marcas mais luminosas do seu reinado. Luís entendia que o povo precisava de tribunais honestos, de leis claras e de proteção contra a violência dos poderosos. Por isso, fortaleceu o Parlamento de Paris como instância de apelação. Proibiu duelos judiciais, nos quais a espada decidia em lugar da verdade, e incentivou acordos pacíficos entre nobres em conflito. Ele mesmo, muitas vezes, assumia o papel de mediador. Há relatos de que atendia pessoalmente causas de simples cidadãos debaixo de um grande carvalho em Vincennes. Ali, sob a sombra da árvore, sem as barreiras da pompa real, o povo encontrava um rei que escutava. Uma viúva, um camponês, um mercador, todos podiam apresentar seus casos, e Luís escutava com paciência, julgando com equidade. Era chamado de pai da justiça, e não sem razão, porque fazia da lei um abrigo para os pequenos e um freio para os poderosos, dificilitava os privilegiados e amparava os desfavorecidos, importava-se menos com a extração social e mais com a verdade e a justiça. Mas não foi apenas no campo político que brilhou. No campo espiritual, seu zelo foi igualmente notável. Ele trouxe para a França relíquias sagradas da Paixão de Cristo, entre elas a coroa de espinhos. Para abrigar tão preciosos tesouros, mandou erguer a Sainte-Chapelle em Paris, uma obra-prima da arquitetura gótica. Quem entra naquela capela é envolvido por um oceano de luz e cor,
Vitrais altíssimos contam a história da Bíblia em imagens vibrantes. Rubis, safiras e esmeraldas de vidro que transformam a luz do sol em catequese. Para Luís, a beleza não era luxo vazio, mas caminho de evangelização. A Sainte-Chapelle não foi construída para encher os olhos dos poderosos, mas para elevar a alma do povo. Ele sabia que muitos não sabiam ler, mas todos sabiam ver. E o que viam ali era o Evangelho em cores. O amor de Luís pela fé também o levou às cruzadas. Gravemente doente, fez um voto. Se recuperasse, partiria em cruzada. Deus lhe devolveu a saúde e ele cumpriu a promessa. A 7ª cruzada o levou ao Egito. A travessia foi longa, os exércitos marcharam e Damieta foi conquistada. Mas a vitória durou pouco. Em Mansura veio a derrota. Luís foi capturado e levado prisioneiro. Um rei na prisão. Para muitos, vergonha. Para ele, prova. No cativeiro, não perdeu a fé. Rezava, consolava seus companheiros e aceitava a humilhação como parte do seguimento de Cristo. Resgatado, voltou à França mais humilde, mais consciente da fragilidade humana e ainda mais determinado a viver segundo o Evangelho. De volta ao seu reino, não se concentrou em glórias militares, mas em obras de paz. Fortaleceu universidades, apoiou mestres e missionários, estimulou estudos, protegeu órfãos e viúvas, abriu celeiros em tempos de fome, regulou preços para evitar abusos. O rei, que poderia ter se fechado em palácios, preferiu andar pelos mercados, conversar com comerciantes, visitar hospitais e leprosários. Sua presença era bálsamo. O povo não via apenas um governante, mas um pastor. Quando a fome ameaçava, ele fazia abrir celeiros reais e distribuir grãos. Quando a peste assustava, não se escondia, visitava doentes, tocava suas feridas, oferecia consolo. Sua vida era uma pregação silenciosa. Não basta crer em Cristo, é preciso encarná-lo no cuidado concreto. Mas Luís não parou aí. Em idade mais avançada, já com cabelos embranquecidos e corpo cansado, decidiu partir novamente em cruzada. Agora, rumo ao norte da África. A 8ª cruzada seria seu último caminho. Em Tunis, a doença o alcançou. Febre alta, fraqueza, cansaço extremo. Mesmo assim, seus lábios não se calaram. Pedia que lessem os salmos, recitava orações e, em seu leito de morte, transformou sua dor em oferenda. Sua última palavra não foi lamento, mas oração. Seus olhos se fecharam para o mundo e se abriram para a eternidade. O rei que serviu entrou na glória como servo fiel. A igreja, reconhecendo sua vida, canonizou-o poucos anos depois. O povo já o chamava de santo. A canonização apenas confirmou aquilo que todos sabiam, que aquele rei havia sido o reflexo da santidade de Deus. O legado de São Luís IX ultrapassa os séculos. Ele nos mostra que a santidade não é apenas para monges ou eremitas, mas também para reis, políticos, pais de família, pessoas comuns. Ensina que a justiça sem misericórdia é fria e que a misericórdia sem justiça é cega. Ensina que o poder deve servir, não dominar. Ensina que a beleza da fé pode transformar corações. Ensina que governar é, acima de tudo, amar. Sua vida é um convite para todos nós. Transformar nossas responsabilidades em serviço, nossos talentos em dom, nosso cotidiano em altar. Ele foi rei, mas sobretudo foi cristão. E é por isso que hoje o invocamos como santo, pedindo que interceda por nós para que aprendamos a viver com coragem, justiça e caridade. Rezemos. Ó glorioso São Luís IX, Rei justo e servo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, tu que transformaste o trono em altar e a coroa em cruz, olha hoje para nós, teus irmãos na fé, que peregrinamos neste mundo em busca da eternidade. Tu conheceste as alegrias e dores do poder, as honras e humilhações, as vitórias e derrotas, e em todas as circunstâncias permaneceste fiel ao Senhor.
Ensina-nos, ó Santo Rei, a viver a nossa fé não apenas em palavras, mas em obras. Ensina-nos a unir justiça e caridade, verdade e misericórdia, coragem e humildade. Tu que abriste celeiros para os famintos, abre também nossos corações para a partilha generosa. Tu que serviste à mesa dos pobres, inspira-nos a reconhecer em cada rosto sofredor o rosto de Cristo. Tu que ergueste a Sainte Chapelle como reliquiário de luz, ajuda-nos a erguer em nossas vidas capelas vivas de oração, de beleza, de bondade. Ó São Luís, intercede pelas famílias, para que os pais eduquem os filhos na fé e no amor a Deus, assim como tua mãe Blanche fez contigo. Intercede pelos governantes, para que aprendam que a verdadeira grandeza está no serviço ao povo, e não no poder. Intercede pelos jovens, para que busquem a santidade com coragem e pureza. Intercede pelos doentes e prisioneiros, pois também tu conheceste a enfermidade e o cativeiro, e transformaste tua dor em oração. Intercede pelos pobres, pelos abandonados, pelos esquecidos, para que nunca lhes falte pão, justiça e dignidade. Ó Rei Santo, tu que partiste deste mundo rezando os salmos e entregando tua alma nas mãos de Cristo, acompanha-nos em nossa caminhada. Que possamos, como tu, viver cada dia como preparação para a eternidade. Ensina-nos a governar nossa própria vida com retidão, a servir sem buscar recompensa, a amar sem medida. E quando chegar a nossa hora, que possamos entregar a vida em paz, pronunciando o nome de Jesus, como tu o fizeste. São Luís IX, rogai por nós. Amém.